Hoje, nosso olhar se volta para uma passagem fundamental das Escrituras. Um texto que nos convida a entender o que realmente significa viver uma nova vida em Cristo. Vamos mergulhar em Romanos capítulo 6. Bem-vindos ao canal La Poderosamente. O versículo de hoje é Romanos capítulo 6, do 1 ao 10. Antes de qualquer análise, vamos primeiro ouvir a leitura da palavra. Vamos nos colocar numa atitude de reverência para receber o que o Espírito Santo nos fala por meio do apóstolo Paulo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua sabedoria, para que possamos compreender a profundidade desse ensinamento para as nossas vidas. Bom, vamos mergulhar juntos nesse texto? O apóstolo Paulo, ele começa de um jeito bem interessante, né? Com uma pergunta que é quase um paradoxo e que surge justamente daquela doutrina maravilhosa que é a graça de Deus. A pergunta realmente nos faz pensar. Se a graça de Deus é tão grande, tão abundante, que perdoa qualquer pecado, então será que não deveríamos continuar pecando para que essa graça se mostre ainda maior? É uma ideia perigosa, claro. Uma distorção do evangelho que Paulo precisa corrigir na hora. E a resposta de Paulo é direta, é forte, de maneira nenhuma. Mas o mais interessante aqui é que ele não dá apenas uma ordem, ele nos apresenta uma nova realidade. O ponto central é que a nossa identidade mudou por completo. Ele diz, nós morremos para o pecado. É como se a gente tivesse renunciado à cidadania de um país. Você não vive mais sob as leis daquele lugar. Da mesma forma, viver no pecado se torna algo que não faz mais sentido com quem nós somos agora, em Cristo. E como Paulo explica essa nova identidade? Bom, ele usa uma imagem muito forte que os primeiros cristãos entendiam perfeitamente, o batismo. E ele nos mostra que o batismo, na verdade, é muito mais do que um ritual externo. É a representação visível de uma união espiritual profunda e real com Jesus. Para Paulo, o batismo significa uma união completa. Quando somos batizados em Cristo, não estamos só fazendo um ato simbólico. É como se estivéssemos declarando e vivendo uma identificação total com tudo que Jesus fez. É o momento em que a nossa história pessoal se conecta, se funde de forma espiritual e definitiva com a grande história da redenção de Cristo. E esse processo de transformação tem, digamos, 3 passos bem claros no texto. Primeiro, somos batizados na sua morte, o que significa que a nossa antiga vida de pecado morre com Cristo na cruz. Segundo, somos sepultados com ele, ou seja, essa vida velha foi deixada para trás, foi enterrada. E terceiro, da mesma forma que ele ressuscitou, nós também somos erguidos para viver uma vida completamente nova, com um novo poder e um novo propósito. E entender essa verdade não é só uma questão de teologia, sabe? Muda tudo na prática. Se a nossa identidade mudou de verdade lá na raiz, então o nosso jeito de viver também precisa mudar. Vamos ver um pouco mais sobre como essa nova vida se manifesta no nosso dia a dia. O contraste que Paulo faz aqui é impressionante. De um lado temos o que ele chama de velho homem. E isso não é só sobre maus hábitos, é a nossa natureza pecaminosa. Esse velho homem foi crucificado com Cristo. O poder dele foi quebrado. Nós não somos mais, por definição, escravos do pecado. Em seu lugar, surge a vida nova. Agora estamos vivos para Deus, livres da condenação. É a vida que domina e não mais a morte. Este versículo é a chave da nossa liberdade. Pense bem, quem morreu foi justificado do pecado.
Espiritualmente, ao morrermos com Cristo, a dívida e o poder que o pecado tinham sobre nós foram legalmente cancelados. Fomos declarados livres da sua tirania. Então, o que podemos guardar no coração, de forma bem prática, a partir desta passagem? A gente aprende que a graça não é uma licença para pecar. Pelo contrário, é o poder de Deus que nos capacita para uma vida nova. Entendemos que a nossa identidade mudou radicalmente. Nós morremos para o pecado. E por isso, somos chamados a viver de um jeito coerente com essa nova realidade em Cristo. E finalmente que a vitória sobre o pecado não é algo que buscamos, mas algo que já recebemos através de Jesus. Agora, vamos levar essas verdades para um nível mais pessoal. Um momento de reflexão e oração, permitindo que a palavra examine o nosso interior. Vamos refletir com sinceridade. Em que áreas da minha vida eu ainda permito que o pecado reine, esquecendo que já morri para ele em Cristo? Talvez num hábito, num pensamento, numa atitude onde ainda vivemos como se o velho homem estivesse no controle? Vamos pedir a Deus que Ele mesmo nos mostre essas áreas e nos ajude a viver a liberdade que já temos em Jesus. Que Deus siga abençoando plenamente a vida e os empreendimentos de cada um e sigamos crescendo na fé em Cristo Jesus e no estudo da Palavra de Deus. E se você tem um pedido de oração ou um agradecimento a Deus, por favor, deixe nos comentários. Suas histórias e testemunhos podem ser compartilhados em vídeos futuros para edificar toda a nossa comunidade.